Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e carregadas as portas, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, ou seja, escondidos, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, ele quem? Tomé: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam novamente os discípulos reunidos dentro daquele ambiente, e com eles estava desta vez Tomé. Chegou Jesus, e estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé, Jesus falou a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas sejas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurados, felizes são os que não virão e crerão. Amém, meus irmãos? Mais uma vez, Pai, diante da Tua palavra, estamos agora. Ajuda-nos a compreender. A mim, ajuda-me a falar de uma maneira tal que todos possam entender o que o Senhor está dizendo através desta palavra. Senhor Deus, tira os empecilhos que às vezes estão na mente, às vezes estão no coração, às vezes estão no ar, e tem coisa que a gente não vê, mas nós sabemos que existe. Este é um lugar consagrado ao Senhor. Manifestação aqui só do Teu Espírito Santo. Os ouvidos sejam destampados, e que essa mensagem nos tire de um lugar de acomodação e nos coloque no lugar, ó Deus, um lugar onde nós podemos aceitar os desafios que nos traz esta palavra. Faz a Tua obra através da ministração desta palavra, e que nós diminuamos sempre, mas que o Senhor seja sempre exaltado, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nesta noite nós vamos falar a respeito de algo que tem gente que tem e sabe que tem gente que não sabe que tem, mas tem gente que usa de maneira certa e tem gente que usa de maneira errada também. E nós vamos falar nesta noite a respeito da fé. E existem algumas coisas que a gente faz na nossa vida, até mesmo com bastante frequência, e que a gente não sabe que é dotado de fé, mas é fé. Irmãos, quando você pega um comprimido que está escrito lá na bula que serve para dor de cabeça,
Fala a verdade para mim. Quando você toma aquele comprimido, você toma porque você tem fé no que está escrito na bula. Sim ou não? Está vendo que tu tem fé? E interessante que o ateu também toma o comprimido acreditando. E fé é algo que a gente tem que ter na vida, porque quando a gente não tem esse algo chamado fé, a nossa vida fica amarrada de alguma maneira, a nossa vida não deslancha. E outra coisa que denota fé é quando você sai daqui, por exemplo, para um outro estado, ou até mesmo sai fora do país, você pega um transporte aéreo. É fé. Você entra nele porque você tem uma fé que você vai chegar para onde você vai. Amém? Tem gente aqui, talvez tenha gente aqui que fala assim, então eu não tenho essa fé, que tem medo de avião. Mas a gente pega o avião porque a gente tem essa fé que vai chegar lá. Porque se você não tivesse essa fé que ia chegar lá, você não pegaria o avião. Tá certo? Você não pegaria o avião. Então você tem fé quando você pega um avião. Você acredita que aquele camarada que está dirigindo aquele negócio sabe decolar e sabe pousar. Acredita que aquele homem ali, juntamente com o copiloto, ele verificou todas as coisas, combustível, todas as coisas que tem que verificar antes de... Porque você não vai lá na cabine, mesmo se fosse, não ia adiantar de nada. Então isso é fé. Isso é fé. Então nós precisamos ter fé. Nesta noite, nós vamos falar um pouquinho a respeito de um camarada que ele é muito criticado. Já vi muitas críticas referente a Tomé. Quem sabe você já falou alguma coisa assim, poxa, que camarada mais sem graça, né? Como é que ele exigir isso de Jesus, né? Como é que é esse negócio? Agora, nós vamos falar pelo menos de três tipos de fé. E depois a gente vai falar um pouquinho desse camarada chamado Tomé. Primeiramente, nós vamos falar a fé que eu gostaria de ter. Eu e você e todo mundo. É aquela fé espetáculo. Abre aí a sua Bíblia, Marcos, capítulo 11, 23 e 24, diz assim: digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que será aquilo que diz, que fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las-ei. Amém, irmãos? Então essa é a fé espetáculo, que todos nós gostaríamos de ter. A fé espetáculo. E não precisa ir muito longe. É só você andar um pouco por aí, por essas igrejas que muitas têm o nome de evangélica, mas do evangelho já estão muito longe faz tempo. E eu sempre falo aqui sobre isso, porque tem muitas, não são poucas. E nós aqui não somos melhor que ninguém. A partir do momento que a gente deixar de pregar essa palavra, nós nos desviamos também. E que Deus nos livre dessa desgraça. Amém? Deus nos livre. A fé é espetáculo. É a fé, o desenvolvimento da fé, que o diabo tentou Jesus lá no deserto. E disse, está vendo assim, todas essas riquezas aqui? Se prostrados me adorares, eu vou te dar tudo isso aqui, de ordem material. Essa é a fé espetáculo. A fé espetáculo também é quando o diabo diz assim, não és filho de Deus? Transforma esses pães, essas pedras em pães, já que tu és filho de Deus.
E ele tentou Jesus, e tenta você, e tenta a mim. Por isso muitos decepcionados, porque vivem correndo atrás da fé espetáculo. Deus não está interessado em desenvolver em você uma fé espetáculo, para inglês ver. A fé tem que gerar, primeiramente, glória para o nome de quem você está orando e edificação para a tua vida, amém? Não tem que ser espetáculo para ninguém, não tem que ser espetáculo. A pessoa está lá usando óculos, aí vai o outro e fala assim: vem cá, tira esse óculos, quebra esse óculos aqui, você não vai precisar mais. Aí a pessoa na segunda-feira tem que ir lá para o oftalmologista, fazer outro exame e comprar outro óculos, porque aquele mentiroso que prega fé, espetáculo, fez daquele momento um espetáculo, não para a glória de Deus, mas para a glória dele mesmo. E essas mentiras estão sendo desvendadas todos os dias aí, porque Deus não nos oferece uma fé espetáculo. Deus quer nos dar muito mais. E aí eu vou lá para Nicodemos. Nós muitas vezes até chegamos a criticar, mas Nicodemos, para não ter uma fé espetáculo, vamos aprender com Nicodemos. Ele disse do que dependia para poder crer. Sejamos sinceros diante do Senhor. É bom nós dizermos assim: Senhor, olha para a minha fé, ela está. E Nicodemos contou para Jesus, foi sincero e disse assim: irmãos, eu acho que nunca houve tanto boato no mundo inteiro como tem boatos agora. E trocaram o nome de boato para fake news. Olha que nome bonito, né? Fake news. Americanalhamos. E a gente adora isso, né? Irmãos, nós precisamos dizer para Deus como que está a nossa fé. Fala: Senhor, eu ando meio... E sabe o que aconteceu? Tomé abriu o coração para Jesus e falou assim: ó, é o seguinte. Os discípulos falaram assim: olha, o mestre esteve no nosso meio. Nós não devemos censurar pessoas que têm resistência para crer, não. Porque aquelas pessoas que têm resistência, quando elas se convertem, elas são uma bênção. Ninguém segura essas pessoas. Pessoas que questionam são bênçãos. E você, cristão, tem que estar pronto para responder, viu? Nós temos que estar prontos para responder sobre esta palavra, sobre fé. Olha, irmãos, Tomé falou: olha, eu tenho uma dificuldade, Senhor. Eu tenho uma dificuldade. E Jesus voltou naquele lugar. Eu acredito, irmãos, não está explícito no texto, mas eu acredito que ele voltou, sendo ele onisciente, ele voltou para suprir a necessidade de Tomé, porque Tomé, mesmo tendo aquela dificuldade para crer, Tomé era alguém sincero, e o Senhor sabia que quando ele cresce, ele ia ser transformado. E Jesus voltou lá. Meus irmãos, o Deus da tua vida, o Deus das nossas vidas, se precisar, ele volta lá, porque ele te ama e você é precioso, preciosa para ele. Se da primeira vez que ele te falou, você não
estava lá, no lugar que você deveria estar. E eu quero analisar, já fiz essa análise aqui outras vezes, mas eu quero analisar um pouco aquela situação. Jesus havia sido crucificado, foi sepultado, e apesar de Jesus dizer que ao terceiro dia ele ressurgiria, os discípulos estavam se sentindo medrosos, com medo dos judeus, escondido, como diz lá na terrinha, amufumbado dentro de uma casa. Estavam com medo. E interessante é que Tomé, que é tão criticado, ele não estava ali dentro daquele ambiente com medo, não. Ele estava fora. Ele não estava com medo. Ele tinha dúvidas. E quando disseram, olha, Jesus apareceu, ele falou assim, olha, estão falando tanta coisa por aí afora, eu preciso de uma prova. Eu preciso ter convicção. E ele, da outra vez, ele estava, que os discípulos falaram assim, foi lá que Jesus foi, viu? Então, a gente vai se reunir de novo, você não quer ir lá não, Tomé? Hein, Tomé? Tem Tomé aqui? Você não quer ir lá não? Para que Deus venha suprir a tua necessidade de fé, sabe? Tem gente desistindo dos objetivos celestiais, porque estão precisando de um chacoalhar de Deus maior. E se Ele te ama, e eu creio que Ele te ama, Ele vai te dar esse chacoalhão, porque Ele te ama. E se você não quer o chacoalhão, vem para Ele antes que chacoalhão venha, porque por amor Ele vai dar. E o amém? Bem tímido, né? Mas é amor. Aí Tomé tinha dificuldade. Eu creio que Tomé falou, todo mundo viu, eu não vi, eu não acredito. Eu acho que tinha um conflito na cabeça de Tomé. E fala assim, puxa vida, todos viram aí, o pessoal está tudo animado, e eu estou aqui nesse dilema. E Tomé, no seu coração estava assim, estraçalhado, sabe? Estava uma confusão, uma crise de identidade, uma coisa ruim, sabe? No coração de Tomé, que ele precisava. E Deus viu o que Tomé precisava. Amém, meus irmãos? Esse negócio que está dentro do teu coraçãozinho, remoendo, assim, que está te fazendo mal, que está te trazendo em situações vexatórias, que está te deixando insegura, Deus está vendo. E se você está aqui nesta noite, esta situação vai ser resolvida e você vai olhar firmemente para Jesus. E não vai vacilar nem para a direita, nem para a esquerda. Você vai estar reto em direção à vontade do Senhor. Porque a Bíblia diz, quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. E Deus não se alegra com pessoas frouxas, que pôs a mão no arado e fica, vou, não vou, como a onda do mar, que vai e que volta impelida pelo vento e fica assim. Não pense que Deus vai realizar a obra na vida desse, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Tomé foi lá, mas existe outro tipo de fé. Falamos sobre a fé que nós gostaríamos de ter. É a fé espetáculo. E olha, se você almejava essa fé até hoje, deixa de lado. Deixa de lado, porque ela não é a fé que Deus quer para você, não. Mas Ele diz aqui na palavra, se você crer, você vai dizer um monte, sai daí e vem para cá. Você precisa crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus na tua existência, na tua vida. Você precisa crer. Mas a fé que nós temos, vamos ser sinceros, a fé que nós gostaríamos de ter é a fé espetáculo. A fé que nós temos, Marcos, capítulo 9, verso 24. E logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade.
Lembra desse texto? Esse homem foi até Jesus e clamou, dizendo: olha, eu tenho uma dificuldade, mas mesmo tendo dificuldade, eu creio. E este homem foi sincero. E este homem, quando chegou perante Jesus, disse: me ajuda na minha incredulidade. Amém, pessoal? Me ajuda na minha incredulidade. Nós precisamos pedir, meus irmãos, que o Senhor nos ajude na nossa incredulidade, porque a fé que de fato nós temos é uma fé deficiente, uma fé que precisa sempre estar sendo renovada, uma fé que precisa sempre estar sendo restaurada. E nós precisamos ter essa consciência. E esse homem teve essa consciência. Ele teve essa consciência. E ele foi e disse: Senhor, eu creio, mas por mim mesmo eu não consigo. Essa é a fé que nós temos. E toda vez que nós estamos aqui na casa do Senhor e nós não entendemos o que estamos fazendo aqui, o que é que Deus fez na nossa vida, quarta-feira, viu? Nós estamos estudando o livro de Efésios, dizendo o fato de nós estarmos em Cristo, o que que aconteceu conosco. E depois vamos estudar, depois que nós sabemos que o que é estar em Cristo, o que nós devemos fazer. E nós estamos preparando uma classe de batizandos. É a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Mas a gente percebe que algumas pessoas, e eu estou dizendo isso a propósito porque eu ando preocupado, de pessoas que estão aqui, que ouviram a palavra, que já estão aqui há bastante tempo e não perceberam ainda que isso aqui não é um clube social. Isso aqui é o corpo de Cristo reunido. E aqui a fé, ela é acrescida pelo ouvir. E depois que a gente ouve a respeito dessa fé, nós temos que obedecer a ordenança do Senhor que diz assim: você crê? Batiza. E isso é fé. Você crê no que já aconteceu na tua vida, o processo de transformação, de que foi alcançado, que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Amém, igreja? Amém. Que o Senhor perdoa, que o Senhor transforma vidas. E não é de uma vez só não, irmão. A gente vai caminhando, vai ouvindo, vai aprendendo. Aí eu não sei bem o que eu quero. Queira que Deus esteja acrescendo a tua fé de uma maneira tal que você obedece, porque você crê que Ele já fez tudo isso por você lá na cruz do Calvário. E Tomé, a fé que nós temos é essa, é bem parecida com a de Tomé. Só que muitas vezes a gente não fala o que é que está pegando, como diz na gíria, né? Vou dizer uma coisa para você. Saulo, com toda sinceridade, pegou carta, caminho de Damasco, ia prender cristãos, ia matar cristãos, e no meio do caminho, o Senhor dos Senhores fez com que Saulo caísse por terra, e só Saulo ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu, para poder ter fé em Jesus, disse assim: quem és tu, Jesus, que eu estou perseguindo? Saulo não conhecia Jesus, a fé dele era deficiente, ele precisava conhecer Jesus, e ele teve que ser prostrado em terra, e ele caiu, e os outros ouviram um estrondo, mas Saulo precisava daquele tombo. Amém, meus irmãos? E a fé dele começou a brotar, a fé em Jesus.
Essa é noite de restauração de fé. Porque fé que não me dá coragem para fazer a vontade daquele em quem eu creio, não é fé que vem de Deus. É emoção, é intelecto, mas não é espiritual. A fé que nós temos, a fé que nós gostaríamos de ter, fé que eu preciso e você também precisa. Vimos a fé espetáculo, vimos a fé que nós temos, agora vamos ver a fé que nós precisamos. E aí você vai acompanhar comigo. Hebreus, capítulo 11, de 1 a 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amém, meus irmãos? Depois de morto ainda fala. A Bíblia diz que Caim matou Abel, e a razão de Caim ter matado Abel é porque ele não suportou a fé de Abel. Porque Abel ofereceu ao Senhor das suas primícias, e a Bíblia diz que Deus aceitou o sacrifício de Abel, e Caim, com essa inveja, acabou com Abel. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos, os dois ofereceram uma oferta, e eu imagino, e você, se quiser, pode imaginar também, que o que aconteceu ali é porque Deus estava olhando o que estava no coração dos dois, e é uma coisa muito íntima, muito interna, um negócio assim que Deus, Ele é onisciente. Amém, meus irmãos? Ele sabe exatamente o que nós estamos pensando. Deixa eu te falar algo sobre isso. Gente que está servindo a Deus, seja aqui, seja acolá, seja onde for, mas já faz tempo que não fala com seu irmão. E eu espero que se tiver alguém aqui nesta noite que possa se converter a essa fé, que crê que a hipocrisia, você está aqui fazendo qualquer coisa, se você insiste em estar aqui e evita o teu irmão, não fala mais com ele. Eu estou pregando a propósito isso mesmo, tá? A tua fé está bichada, viu? A tua fé está bichada. E o diabo está te enganando, dizendo que tu está tudo certo na tua vida. Mas se tu não fala com teu irmão, com quem tu vê, não adianta você querer falar com Deus que não vê. Porque a Bíblia diz, se você não está bem com teu irmão, a quem você vê e convive com ele, e está até dentro da igreja louvando com ele, e está aqui servindo, com cara de crente, com roupa de crente, com gesto de crente, e que você não fala com ele, a tua fé não é verdadeira. A tua fé precisa de restauração nesta noite. E aprove a Deus, se você tiver a hombridade de dizer, Senhor, sou eu, Natan. É ruim isso, viu? Não é fácil não. Deus não quer nem o teu dinheiro, nem o teu serviço. Ele não quer nada teu, de ordem material, se o teu espiritual não está sendo corrigido por Deus. E eu peço a Deus pela tua vida nesta noite. Se porventura houver alguém aqui, se não houver, glória a Deus. Mas se tiver, eu não quero que você não tenha essa oportunidade. Porque foi por isso que Caim matou Abel. Por causa da pureza do coração de Abel, oferecendo o melhor ao Senhor. É uma coisa muito interna, muito íntima. Muito íntima. Conversa com Deus a esse respeito. A fé que nós precisamos está no exemplo de Caim. Prosseguindo, a fé que nós precisamos
Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Irmãos, é essa fé que nós precisamos, a fé que vai nos tirar de um local e nos levar para outro local. Amém, meus irmãos? Fala de Abraão, e Deus chamou ele, disse assim: vai para uma terra que eu te mostrarei. Escuta aqui, quem vai te mostrar para onde você deve ir, mesmo que você não esteja sabendo agora, é Deus. Portanto, busca Ele e pede que Ele te mostre para onde eu devo ir, porque depois que você escuta uma palavra dessa aqui, você tem que pôr a tua vida em movimento. Sara era estéril e já de idade avançada. Essa fé que ela teve, que Abraão teve, houve um vacilo no meio do caminho. Chamaram Agar: vem cá, deita-te com Abraão, porque já sou velha, idade, e Deus fez uma promessa. Vamos ajudar Deus um pouquinho? Se é que a gente pode dizer isso. Aí nasceu Ismael, e não era para ser resolvido dessa maneira. A fé de Sara e Abraão, ela foi restaurada, porque Deus cumpriu a promessa dele na vida deles. Amém, meus irmãos? Isso restaura a fé. Noé, devidamente avisado, acreditou, fez a arca, e aí o mundo de então foi inundado, e a promessa de Deus se cumpriu na vida de Noé. É a fé que a gente precisa ter. Ah, mas não está chovendo, pastor. Como é que vai se acabar tudo em água? Noé não fez esse questionamento, não. Ele foi lá e obedeceu. Ele fez a arca. Irmãos, Deus até vai te dar o livramento, mas obedece. Se Ele te mandar fazer a arca, faz. Posso ouvir um amém? E ele fala de todos esses aqui. Isso aqui chama a galeria da fé. É a fé que nós precisamos ter. É a fé que salva. A fé que nos conduz ao Senhor Jesus, aquele que nos salva, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que transforma. Amém, meus irmãos? Jesus orou por mim e por você. No Evangelho de João, capítulo 17, se não me falha a memória, verso 20, diz assim: não rogo apenas por estes, mas por todos que haverão de crer em mim. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Orou por mim e por você, Jesus. Amém? E cá estamos nós, porque todos os patriarcas, o Antigo Testamento apontava
para um que haveria de vir. E ele veio, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para fazer valer a nossa fé. Há sempre esperança. Ah, mas de novo, Deus quer te fazer vitorioso através da fé. Jesus quer salvar através da fé nesta noite. Jesus quer curar através da fé nesta noite. Jesus quer transformar vidas. Jesus quer fazer a sua obra através da fé que nós precisamos. Veja bem, não é fé espetáculo que nós gostaríamos de ter. Não é a fé que nós temos. Não esteja satisfeito com a fé que você tem. Queira sempre mais. E a partir do momento que Deus vai te dando mais fé, você vai lembrar mais do próximo. Você vai se esforçar em lembrar do próximo. A partir do momento que Deus te der mais fé, você vai se importar mais com o que diz a palavra de Deus. E eu fico pensando, às vezes as pessoas não praticam a palavra porque não conhecem, não estudam a palavra em casa, não estudam aqui e vivem uma vida meia boca, digamos assim, na fé. Não sabia que o comportamento, a Bíblia no 10 mandamentos, mais de 50% dos 10 mandamentos tem a ver com relacionamento interpessoal. Depois fala de você com Deus. Amarás ao teu próximo, não é isso mesmo? A Deus sobre todas as coisas. Não cobiçarás os bens do próximo. Não cobiçarás a mulher do próximo. Não dirás falso testemunho contra o próximo. E vai falando do próximo. E tem gente achando que é só estar ouvindo sobre fé, cantando louvores. Mas a fé que nós precisamos ter, ela mexe com o nosso caráter, mexe com a nossa vida. E quando nós percebemos o que precisa ser feito para nós obedecermos a Deus, não é obedecer pastor, não. É obedecer a Deus. Obedecer aquele que morreu numa cruz para nos dar uma oportunidade de salvação, de vida eterna. Irmãos, nós precisamos entender que não é só aqui, nesse torrão. Nós precisamos entender que nem olhos viram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem prometido para nós. Mas Ele tem revelado através do seu Espírito. Depois de pregar uma mensagem como esta, aí alguém perguntou: e agora, o que é necessário para ser salvo? Arrependei-vos e crede no Evangelho. É só se arrepender, é confessar os pecados e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor restaure a minha fé, me dá a fé que eu preciso. E a fé que todos nós precisamos é a fé que nos conduz no caminho chamado Jesus Cristo. Você não vê, mas o verbo que se fez carne e habitou entre nós, permanece entre nós. E disse também: se vocês saírem mundo afora, pregando o Evangelho, batizando, ensinando-vos a guardar, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está conosco. Mas pastor, eu não tenho jeito para pregar. Mas é a tua oferta de missões? Quem foi que assistiu no grupo lá, aquele grupo missionário que está lá na Bahia, que levantou um templo? Quem assistiu o vídeo que eu mandei? Amém. Nós temos que vibrar. Eu mandei a propósito, porque a gente entrega aqui a nossa oferta. Eu quero que vocês vejam onde chegou a tua oferta. Você está fazendo a obra de Deus nesse lugar. Você está participando, você está orando. E a gente está aqui, batizando, ensinando. Quem foi que mandou esse negócio de batismo? Pastor, o senhor está inventando isso aí? Não, Jesus disse. Ou você obedece a Ele por fé,
ou você está aqui à toa. Você não sabe o que está fazendo aqui. Isso aqui é uma reunião do corpo de Cristo. Amém? Onde Ele é a cabeça. Ele é aquele que comanda. E esta mensagem para o teu coração: fé, espetáculo, que todo mundo quer. A fé que eu tenho, analisa a tua fé, e a fé que nós precisamos. Amém, meus irmãos?